Oi, gente, seja muito bem... Errou! Oi, gente, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu tô gravando pra vocês o relato de parto, mais uma experiência incrível que eu tive com Deus. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês já estão gostando do meu canal, dos vídeos que eu tenho postado aqui, eu peço que vocês deixem um like de vocês aqui, se inscrevam no canal, ativem as notificações e mande para o maior número de amigos que você tiver. Me siga lá no Instagram, @saraacardoso. Vamos lá então, gente, sem mais delongas, para poder não deixar esse vídeo muito longo. Eu vou contar pra vocês a minha experiência de parto, né? Como que foi meu parto, com os detalhes que eu consegui lembrar. Por que eu falo assim, gente? Porque eu não consigo me lembrar de todos os mínimos detalhes do dia do meu parto, porque foi um dia muito intenso. Mas o que eu consegui lembrar aqui, eu vou contar pra vocês. Então vamos lá. Eu acho que ninguém sabe, ou quase ninguém sabe, mas eu tive um probleminha com a minha glicose na minha gestação. Não chegou a dar uma diabetes gestacional, mas eu tive uma alteração na glicose. E por conta disso, o meu bebê, o Ravi, né, ele ficou muito grande, ele acabou engordando muito, né? No último ultrassom que eu fiz, eu estava de 36 semanas, se eu não me engano. O Ravi estava com, deu que ele estava com 3,9 kg e alguma coisa, não me lembro exatamente do peso, e 51 centímetros. Por conta disso, meu médico decidiu marcar uma cesariana pra mim, né? E não era o que eu queria, mas eu fiquei com medo devido ao tamanho do meu bebê, né? De não conseguir. E aí ele decidiu marcar levar o encaminhamento para poder marcar essa cesariana. Então, faltando 3 dias para eu completar 40 semanas, eu fui lá marcar minha cesariana. Só que o médico na maternidade não achou necessário. Ele disse que o percentil que deu ali, que era percentil 83 no ultrassom, não era indício de que eu precisava fazer uma cesariana de urgência, que dava para fazer parto normal tranquilamente, mas devido à minha glicose estar alterada, eu precisaria me internar naquele dia mesmo para fazer o controle daquela glicose, e assim eles iriam me dizer se eu iria ganhar o neném de 40 semanas ou se eu poderia esperar até 41 semanas. E aí eu fiquei muito triste, gente, muito triste, porque eu jamais imaginei que eu precisaria ficar internada no hospital. Eu nunca precisei, né? Eu sempre fui muito saudável, graças a Deus. Mas devido à questão da glicose, eles precisaram fazer isso. Foi muito triste pra mim, eu chorei muito. Claro que existem outras situações bem mais tristes do que a minha, mas pra mim, na minha realidade, aquilo ali foi muito triste. Então eu fiquei lá internada 3 dias, eles fazendo o controle, né, toda hora medindo, né, e mudando a alimentação ali pra ver como é que tava, porque na verdade a minha glicose, ela não estava alta, ela estava alterando. Às vezes ficava muito baixa, às vezes ficava muito alta. Então esse era um problema, né, que eles precisavam ver se precisaria fazer uma cesariana de urgência ou um parto normal mesmo. Mas eles disseram que não teria como me garantir que ao final do terceiro dia ali eu teria o meu bebê. Poderia ser que precisasse ir embora e voltar quando eu fizesse 41 semanas. Então, tinha aquela possibilidade de eu ter que esperar mais uma semana para o Ravi nascer. Eu já não estava mais aguentando. Foi muito complicada essa parte, porque eu já não estava mais aguentando, a barriga estava muito gigante. Quem me viu pessoalmente sabe que a minha barriga estava muito grande no final da minha gestação. Estava muito pesada mesmo, porque a Ravi estava grande, né, gente? No final do terceiro dia, eu tava muito triste, orando muito a Deus, pedindo para que Ele me ajudasse nessa situação, que eu não queria passar por aquilo, eu não queria fazer uma cesariana, e eu também não queria esperar até 41 semanas, porque já estava muito sofrido pra mim. Eu tinha medo de passar muito do tempo e meu bebê não conseguir sobreviver. Meu bebê tava saudável, gente, mas passou milhões de coisas na minha cabeça. Não ia acontecer nada com ele, mas como eles me disseram que não teria garantia de que eu iria ganhar meu bebê ali de 40 semanas, eu fiquei muito preocupada, eu fiquei com medo de passar do tempo, porque eu já ouvi relatos de mulheres que passou muito tempo e o bebê não sobreviveu. Então eu fiquei cheia de coisa na minha cabeça, foi muito assim, paranoia mesmo. Mas eu orando ali a Deus no último. E numa quinta-feira à noite eu tava orando a Deus, pedindo pra Ele me dar um sinal que me falasse se o meu filho iria nascer até 40 semanas ou se eu precisaria esperar mais uma semana, porque eu tava assim muito angustiada sem saber o que iria acontecer.
eu confiei muito em Deus, eu confio muito em Deus em tudo que eu vou fazer na minha vida. Então eu sabia que se fosse para eu esperar até 41 semanas, Deus iria proteger o meu bebê e ele estaria bem. Mas eu queria saber, sabe? Eu não queria ficar naquela angústia sem saber. Deus é tão magnífico, tão maravilhoso, tão perfeito, que ele acalma meu coração de uma forma tão clara. E Deus me mostrou especificamente o livro de Isaías, número 60. Eu vou ler aqui para vocês verem o quanto Deus foi magnífico. Deus, assim, ele me mostrou de uma forma muito clara que meu filho viria ao mundo. Antes de ler aqui para vocês Isaías número 60, eu vou explicar para vocês uma coisa importantíssima. O nome do meu filho é Ravi, e Ravi significa luz do sol. Foi para mim mostrado por Deus que esse nome seria o nome do meu filho. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre isso, mostrando o versículo que Deus me mostrou, que confirmou que o nome do meu filho seria Ravi, esse significado tão bonito que é luz do sol. E Deus me mostrou na quinta-feira à noite, Isaías de número 60, que fala especificamente assim, ó: levante-se, refugia, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. E nisso pra mim foi uma confirmação, gente, tão grande, mas tão grande. Eu fiquei assim, tão emocionada, eu comecei a chorar, porque eu sabia que no dia seguinte o meu filho viria ao mundo. Não sabia como, se seria uma cesariana, ou se seria um parto normal, se teria que induzir, ou se seria naturalmente, mas pelo fato de Deus ter me mostrado de forma tão clara, pra mim já foi o suficiente. Eu não precisava mais saber como seria, só sabia que iria acontecer. E aí acalmei meu coração, dormi tranquilamente. Foi a primeira noite no hospital em que eu dormi bem, porque todas as outras noites eu tava chorando, eu tava triste, eu não conseguia dormir. Nessa noite eu dormi tranquila, porque Deus acalmou o meu coração. É por isso que eu falo, gente, a gente precisa ser muito específico na hora de pedir algo pra Deus. A gente precisa ser muito claro, porque Deus é Deus de clareza, é um Deus de detalhes. E Ele fala de forma detalhada, Ele fala de forma clara para quem pede. Então isso para mim foi uma grande confirmação. Então na sexta-feira, na parte da manhã, veio a médica. Geralmente estava vindo só as enfermeiras medir a minha glicose, e nesse dia veio a médica. E ela já veio medir a minha glicose. E aí eu, como já estava assim, sabendo o que ia acontecer, eu já perguntei: e aí, doutora, você tem alguma notícia? Eu vou ganhar o meu neném hoje, amanhã, já tem alguma notícia? E aí ela disse: Sara, fica tranquila que eles vão induzir o seu parto hoje. E foi assim, direto, ela nem fez voltas pra poder falar, não. Ela já foi direto e falou: vão induzir seu parto hoje. Teria a opção da cesariana, você poderia escolher a cesariana pelo fato do bebê estar grande, mas eu te aconselho a não escolher. E quando ela falou isso, eu te aconselho a não escolher, eu senti de Deus que eu precisava ter a experiência de um parto normal, porque sempre foi o meu sonho, né, ter o parto normal, ele pegar o meu bebê nos braços assim que nascer, né, sentir ter aquela experiência mesmo, que por mais que eu sabia que ia ser muito doloroso, todo mundo lá da sala onde eu estava, do quarto onde eu estava, tava falando: não escolhe parto normal, não escolhe parto normal. Mas eu segui o que Deus estava falando comigo, que Deus estava me tocando para fazer, e aí eu escolhi o parto normal. Nisso, às 11 horas da manhã, daquele mesmo dia da sexta-feira, eles começaram a induzir o meu parto. Existem várias maneiras de induzir o parto, mas o meu foi através do comprimidinho gelatinoso. É um comprimido que é introduzido na nossa vagina e ali vai estimular ali para que venham as contrações. E nisso, colocaram o primeiro comprimido às 11 da manhã, eu continuei me alimentando tranquilamente, eles falaram que eu poderia me alimentar, então eu não senti nada nesse primeiro momento, nesse primeiro comprimido é como se não tivesse feito nada, né? Eles fizeram ultrassom com o Doppler, não sei explicar muito bem, mas é um negócio que eles põem na barriga da gente, que eles medem os movimentos do bebê, né? Pra ver se o bebê tá tudo bem. E aí, nesse decorrer desse dia, minha mãe estava comigo nesse dia, aí eles foram continuando colocando mais comprimidos, eles poderiam colocar até 6 comprimidos para poder induzir o parto. Só sei que eu não me lembro exatamente dos detalhes desse dia, mas às 7 horas da noite, meu marido veio ficar comigo, minha mãe foi embora. Às 7 horas da noite foi quando eu comecei a entrar em trabalho de parto mesmo, porque eu fui sentindo as contrações durante o dia, assim, de forma não ritmada, mas às 7 horas da noite começaram a ritmar.
Eu não me lembro dos minutos, eu não fiquei contando os minutos, mas eu sei que começaram a ficar mais fortes às 7 horas da noite. Então, eu entrei em trabalho de parto mesmo às 7 horas da noite. Depois do terceiro comprimido, se eu não me engano. Terceiro ou segundo. Gente, eu não vou lembrar exatamente dos detalhes, porque igual eu falei com vocês, foi um dia extremamente intenso mesmo. Então é difícil lembrar de tudo que aconteceu. Mas entrei em trabalho de parto às 7 horas da noite. E nisso eu fiquei muito tranquila, apesar de eu estar sentindo bastante dor. Eu fiquei no meu cantinho ali chorando. E pra quem ainda não teve parto, eu vou explicar pra vocês. No hospital onde eu ganhei, na maternidade onde eu ganhei o Ravi, lá nós ficamos numa sala de pré-parto com outras grávidas que também estão entrando em trabalho de parto. E assim, as outras grávidas estavam gritando tanto, mas tanto, que eu ficava assim nervosa de, sabe, será que eu vou chegar a um ponto que eu vou gritar assim também? Mas me mantive calma. Eu comecei a ouvir música clássica, uma coisa que me acalma muito, desde sempre é música clássica. Então, no trabalho de parto eu também continuei ouvindo no fone música clássica. Meu marido lá ficou me dando bastante apoio, né, fazendo a massagem aqui nas minhas costas. Então, isso me aliviou bastante nesse primeiro momento do trabalho de parto. Eu fiquei muito tranquila, só chorando assim no cantinho, porque eu tava sentindo muita dor, mas eu não queria gritar. Só, gente, que quando chegou 3 horas da manhã, o trabalho de parto começou assim, as contrações começaram a ritmar de forma mais rápida, então as contrações já estavam quase sem intervalo. Aí nesse momento, gente, não tinha quem me segurasse. Eu fiquei doida. Sério, gente, eu comecei a gritar. Eu cheguei a ter um momento lá que eu até vomitei umas 2 vezes. Eu tô contando isso, gente, não é pra assustar ninguém. Quem tá gravidinha aí não precisa se assustar. É um momento que é complicado, é muito doloroso, mas passa. Espera que quando chegar no final vocês vão ver que passa, tá? Fiquem tranquilas. Enfim, então eu senti muita dor, foi muito doloroso. A partir das 3 horas da manhã. De 7 às 3, tava doloroso, mas eu ainda não estava naquele ponto de gritar, sabe, de aquele sofrimento. Não tava. Então, deu pra suportar tranquilamente. Inclusive, eu continuei comendo, né? Eu senti muita fome durante o trabalho de parto, eu continuei comendo. Pouco, mas assim, um biscoitinho, uma coisinha leve, tomando um pouquinho de água. Então, foi bem de boa até 3 horas da manhã. Depois disso, eu comecei a gritar muito e eu comecei a pedir cesariana. Mesmo sabendo que Deus já tinha me falado que eu precisava passar pelo parto normal, mesmo assim, eu ainda pedi a cesariana, porque o momento de dor foi muito forte. Enfim, gente, lá eles têm o chuveiro, né? O banheiro lá onde a gente pode tomar banho. E aí, toda hora, as enfermeiras mandavam ir no chuveiro quente para poder ajudar as contrações a virem mais rápido, a dilatação acontecer de forma mais rápida também. Nisso, quando foi 7 horas da manhã, eles trocaram o plantão. Eles trocaram o plantão. E foi justamente nesse momento que eu dei 10 centímetros de dilatação completos. Porque o que acontece? A dilatação desenvolve a cada hora, né? Então, a minha dilatação demorou muito. Mas quando foi 7 horas da manhã, deu 10 centímetros completos. É 10 centímetros que são necessários para o bebê nascer. E assim, na hora a enfermeira mediu e falou, olha, 10 centímetros, mas agora a gente vai trocar de plantão. Aí eu já fiquei desesperada, eu falei, como assim? 10 centímetros tem que nascer, vocês vão trocar de plantão? Eu vou ficar aqui sozinha? E nisso, gente, ela falou assim, começa a fazer força. E saiu da sala, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu vou fazer força. E ela saiu aqui, o que eu vou fazer? E meu marido lá comigo, amor, faz força. A cada contração eu tinha que fazer força. E sem ninguém lá comigo, sem nenhum médico, nem enfermeiro. Mas justamente quando o Ravi já tava quase apontando, gente, sério, pra todo mundo que eu conto, ninguém acredita, mas eu fiquei sozinha fazendo força na sala, só eu e meu marido, até o Ravi descer, assim, pro canal vaginal. Então, foi bem, assim, tenso, porque eu fiquei morrendo de medo dele nascer na minha mão. Mas não, gente, não é assim que acontece, demora. Então, fiquem tranquilos que isso não aconteceu. Nisso, o médico que foi fazer meu parto chegou bem na hora, falou, isso mesmo, mãezinha, começou a me dar força, falou que eu tava sendo muito forte, e foi, assim, gente, eu não lembro qual que é o nome desse médico, mas foi o melhor médico que poderia ser, sério, de verdade, eu amei o médico que fez o meu parto. Ai, dando cãibra aqui, peraí. Enfim, nisso ele falou, vamos lá pro chuveiro, porque aí vai fazer com que o Ravi desça mais rápido, ele já falou assim, eu já fiquei toda feliz, por mais que eu estivesse sentindo muita dor. Eu sabia que quanto mais dor eu sentia, mais próximo meu filho estava de nascer. Então a gente correu pro chuveiro
Na hora que a água quente bateu nas minhas costas, o Ravi já apontou a cabecinha. Não saiu a cabeça, mas ele apontou a cabecinha. Aí nisso ele falou, agora vamos pra sala de parto. Aí correram comigo. E eu andei assim, o bebê tava lá embaixo. E aí eu desesperada, achando que o bebê ia cair no chão. Mas não, gente, a gente fica desesperada, mas os médicos sabem o que estão fazendo. A gente foi pra sala de parto, eles me colocaram lá deitada. E aí, a cada contração, eu fazia força, né? Foi bem doloroso. E sobre a questão de analgesia, eu não me lembro de ter tomado, gente, não me lembro mesmo, porque eu senti dor o tempo todo. E eu não me lembro de ter tomado a injeção, de verdade. Meu marido me disse que, eu conversando com ele esses dias, ele me disse que viu a enfermeira dando uma injeção, uma ou duas injeções na minha coxa. Inclusive, o lado da minha coxa direita aqui tá um pouco dormente até hoje. Mas eu não tenho certeza se eu tomei mesmo a analgesia, porque eu senti dor o tempo todo. Se eu tomei, não fez efeito. Mas eu só sei que depois de um tempo eu perdi as forças, o médico começou a me ajudar. E eu pedi ali a força de Deus. Falei, Deus, eu perdi força, meu bebê tá com a cabeça apontada, ele precisa nascer. E nisso eu não sei de onde, gente, que surgiu uma força de mim. E nisso eu fui só de uma vez, fiz uma força bem intensa. E aí nisso o Ravi nasceu. Bem rápido assim, saiu de uma vez. Eles já colocaram ele no meu colo, assim, eu continuei deitada, né, claro. Nossa, gente, foi o momento mais incrível da minha vida. Eu não tenho nem palavras pra descrever o quanto foi incrível. Sério, quando ele nasceu e veio direto pro meu braço, assim, eu esqueci tudo que eu tinha passado, eu esqueci todo o sofrimento que eu tive, eu esqueci todas as dores, esqueci tudo. É como se eu nem tivesse passado por nada, porque foi um momento muito incrível, muito... Ai, gente, eu chorei, eu fiquei emocionada, meu marido também. Eu vou deixar passando aí umas imagens do Ravi assim que ele nasceu. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Don't know it. Mas, assim, foi uma coisa muito incrível mesmo. Ele lá, aquele chorinho baixinho dele. Nesse momento ele chorou bem baixinho, então pra mim isso foi a coisa mais gostosa do mundo, ele olhando pra mim. Ele nasceu, gente, chupando o dedo, vocês não têm noção de quanto que foi gostoso isso. E ele ficou no meu colo a primeira hora depois do nascimento inteira, né? Então isso pra mim foi muito importante. Eles não tiraram ele do meu braço hora nenhuma. Por ele ter nascido grande, né? Ele nasceu com 3,655 kg e 51 centímetros e 3. Então ele nasceu bem grandinho, né? Tem bebês que nascem maior, mas pelo fato dele ter nascido de uma vez, assim, ele não foi gradativamente, ele nasceu... Eu fiz uma força intensa, então ele nasceu de uma vez. Por conta dessa forma que ele nasceu, eu acabei tendo uma laceração de 3º grau lá embaixo. Então, foi um pós-parto bem complicado. Mas, vídeo de pós-parto é o próximo. Depois eu vou contar direitinho pra vocês como que foi meu pós-parto em todos os detalhes, tá? Mas, enfim, foi isso. A Ravi nasceu super saudável, gente. Ô, criança saudável. Foi maravilhoso, foi perfeito. Deus, assim, eu senti a presença de Deus de uma forma tão forte ali durante o meu parto. Principalmente na hora que eu tava fazendo a força. A mulher é sim muito forte, nós somos fortes, mas toda a força que nós temos, ela vem do alto, vem do Espírito Santo de Deus, e isso eu senti de forma muito forte. Tô lembrando aqui pra ver se tem mais alguns detalhes pra contar pra vocês. Mas foi isso, eu acho que foi isso. Ai, gente, eu tô muito emocionada aqui agora, porque eu lembrei de detalhes assim... tão incríveis, do olhar do Ravi pra mim, olhando pro pai dele, olhando pra mim, foi tão maravilhoso. Enfim, é isso. É isso, então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com alguma gravidinha. Me siga lá no Instagram, que eu vou deixar aqui no box de informações. Um beijão e até o próximo vídeo.